Se você deseja construir uma torre, antes você vai levantar os custos para a conclusão dessa obra. Bom, esse é um versículo bíblico que está em Lucas 14, 28 e 29, onde mostra que se você deseja construir algo, antes você deve verificar os custos. Porque se ao você iniciar, você não tiver capital suficiente para a conclusão desse projeto, quem vê a obra inacabada vai rir. Olha só, aquela pessoa começou, mas não terminou. Esse vídeo vai mostrar para vocês a importância de um orçamento familiar. Então roda a vinheta e vamos para o vídeo. Quando se fala sobre orçamento familiar, muitas pessoas elas repudiam essa ideia, porque você vai ficar vivendo sobre regras e tudo mais. Isso é uma crença muito falida, porque atualmente a maioria das pessoas elas não conversa com a família, não interage com a família com relação ao orçamento familiar, tudo porque nós não fomos educados dessa forma. Nós não fomos educados, isso eu estou falando pela grande maioria, não foi educado ter uma educação financeira. Então, sempre quando envolve orçamento familiar, orçamento financeiro para você atingir os objetivos, as pessoas elas repudiam essa ideia. Mas na verdade é porque os pais não ensinam aquilo que a escola não ensina também, que é ter uma educação financeira. Onde que você vai ter essa educação financeira? Aqui no canal. Então já se inscreve, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Engaja eles nesse projeto junto com vocês para ter esse orçamento familiar, ter essa tranquilidade. O porquê eu digo isso de um orçamento familiar? Porque o orçamento ele não é para limitar você de viver, e sim ele mostrar para você que é capaz de atingir objetivos. Então, quando você define os seus objetivos, o que você deseja comprar algo, ter uma casa na praia, uma casa de campo, ou um apartamento, ou simplesmente ter a sua casa própria. Tem muitas pessoas que vivem de aluguel e só que almeja ter a casa. Então o orçamento vai ajudar exatamente nesse ponto. Vai ajudar você a conseguir conquistar seus objetivos e não limitar a sua vida. Porque quando a maioria das pessoas falam sobre orçamento familiar, elas falam no aspecto limitante, onde na verdade não é limitante. É muito mais abrangente. O orçamento familiar ele trata muito mais da criação do alicerce, da construção de patrimônio para você atingir os seus objetivos. Porque todos nós sabemos, a nossa vida aqui é finita. Então, um dia a gente vai dessa terra, né? A gente vai deixar. E o dia que a gente for, seria bom se a gente concluísse todos os nossos objetivos, os nossos desejos e as nossas vontades. Claro que tem algumas coisas que a gente sonha muito além das nossas capacidades. Porém, não é errado sonhar também. Então, agora falando um pouco mais de orçamento familiar, eu vou tratar mais sobre os benefícios, os motivos pelo qual é interessante que você faça o orçamento familiar. Futuramente eu vou trazer vídeos aqui para vocês como montar, como estruturar a porcentagem que você define para cada área da sua vida e assim você possa já ter uma visão mais criteriosa, mais concentrada. Mas agora eu vou trazer os benefícios e qual é os motivos principais de você ter. Quem já tem
parabéns, é isso aí mesmo. Ter um orçamento familiar é muito importante. Então, por isso eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês. Eu quero que vocês tenham a educação financeira, que vocês obtenham uma liberdade para que você possa atingir o seu sonho, as suas metas, sem ficar pagando juros. Porque ficar pagando juros, infelizmente, você está enriquecendo outras pessoas e não a si próprio. Então, é por isso que eu quero trazer isso, quero que vocês compreendam e fique gravado na mente de vocês essa ajuda que eu estou trazendo para vocês aqui, onde eu oriento os benefícios, né? O que você pode aproveitar mais da sua vida, você tendo simples ferramentas, tendo algumas atitudes, porque tudo que a gente faz atualmente são hábitos. Então, muitos desses hábitos você adquiriu quando era criança. Eu também adquiri hábitos bons e hábitos ruins. Então, dia a dia eu vou tentando eliminar os hábitos ruins e colocar hábitos bons na minha vida. E isso eu acredito que seria uma boa atitude para todos vocês. O primeiro grande passo para você criar um orçamento familiar é você saber as fontes de renda que você tem. Infelizmente, se você for empregado, carteira assinada, né, CLT, ou trabalhar para alguém, uma pessoa só, o seu patrão, infelizmente é uma única fonte de renda, nesse caso, e é muito ruim. Porque em momentos de crise, essa uma fonte de renda pode secar, ela pode minguar e deixar de existir. Se ela deixa de existir, então complica todo o restante. Então, por isso é importante a diversificação na fonte de renda. A pessoa que trabalha por conta, né, ela tem uma empresa própria, ou ela não é registrada, mas faz trabalhos autônomos, ela muitas das vezes tem mais de um patrão. Por quê? Ela trabalha para mais de uma pessoa. Quando ela trabalha para mais de uma pessoa, ela tem vários clientes, várias fontes de renda. Isso também é um tipo de diversificação. Por isso que eu trago para vocês a importância de você saber as suas fontes de renda. Enumere suas fontes de renda. Eu tenho fonte de renda na poupança, eu tenho em CDB, eu tenho em CDI, em Tesouro Direto. Enumere suas fontes de renda. Tem ações, dividendos, o que propriamente são as suas fontes de renda. Então você enumera todas as fontes de renda, quais os ganhos médios das fontes de renda. Isso é um dos pontos-chave para você criar um orçamento familiar. Outro ponto-chave também para você criar um orçamento familiar é você saber as fontes de gasto. Eu gasto com cinema, eu gasto com energia, luz, telefone. O que eu gasto? Para quem são esses gastos? Então, é sempre interessante você ter isso em mãos, saber. E, consequentemente, né, você saber de toda a família. Não só do provedor da renda familiar, mas de toda a família. Manicure da esposa, cabeleireiro, tudo isso são fontes de gastos. Se é fonte de gasto, ele tem que estar incluso no orçamento familiar. Então eu já trouxe para vocês que é muito importante ter educação financeira, envolver a família, saber as fontes de renda e de gastos. E agora eu vou trazer outra coisa. Sabemos que estamos vivendo em um período de crise, claro, é uma crise de saúde, mas ela acabou afetando muitas outras áreas, as áreas de trabalho também, porque fecharam muitos comércios, empresas reduziram o quadro de funcionário. Então, está sendo, na verdade, né, a gente estamos vivendo isso, estamos em 2021, mas ainda continuamos vivendo isso. Em um momento como esse, momento de crise, vamos falar assim, se foi reduzido a sua fonte de renda, é importante que você reduza todas as outras partes do seu orçamento. Reduza proporcionalmente a parcela de investimento, a parcela de doação, a parcela de supermercado e tudo mais. Os gastos fixos
Se ele não for fixo, como é o caso, o aluguel é um gasto fixo. A parcela de uma casa, o mortgage, né, a parcela de uma casa, ela é um gasto fixo. Esse é um fixo invariável. Porém, água, energia, telefone às vezes é um gasto fixo, porém ele é variável. Então, se você usar menos, você economizar energia, economizar água, isso acaba reduzindo o custo fixo de vida seu. Então, é importante isso. Se reduziu a fonte de renda, que você reduza também a fonte de gasto. Tentar reduzir o máximo que conseguir proporcionalmente. Nesse momento de crise, é importante que você olhe para os investimentos, olhe para as oportunidades de investimento e dedique a parte que você está separando para reserva de oportunidade e aplique nessas oportunidades, porque se é uma reserva de oportunidade, vamos supor que você tenha 10 mil reais guardado para uma reserva de oportunidade. Pega esses 10 mil reais e vai procurar oportunidades. A oportunidade pode ter aparecido de diversas formas, porque em uma crise tem pessoas que tá desesperado querendo vender um carro e às vezes vende esse carro por 30% a menos do valor, ou um terreno, ou uma casa, alguma coisa assim. A pessoa vende muito mais barato do que o valor real, o valor patrimonial daquilo ali. Então, se tem essas oportunidades de algum produto, ou uma ação, alguma coisa assim, que ela esteja muito barata sobre o valor patrimonial, então é interessante você aportar essa reserva de oportunidade nesse tipo de investimento. Então, por isso que a crise ela tem duas vertentes. Para aqueles que estão preparados, aqueles que já têm um orçamento familiar há muito tempo, então ele já criou uma reserva de oportunidade e no momento que a oportunidade surge, ele vai lá e abraça. Então, por isso que a crise é bom também. É boa para muitas pessoas que têm um orçamento familiar. Caso você tenha um empréstimo, seja um pagamento, um parcelamento de uma casa ou de um carro, alguma coisa assim, e terminou esse parcelamento, o que você pode fazer? Pegar esse valor que até então era dedicado para um pagamento de uma dívida, você investir, você criar uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade. Então você alocar esse valor, esse aporte mensal, vamos dizer assim, para outras coisas da sua vida. Seja ela pagar outras dívidas, na qual os juros são acima de um CDI da vida. Então, se os juros são altos, é interessante aportar isso para pagar essas dívidas com juros altos. Ou então, se você não tiver outra parcela, não tiver nenhum outro empréstimo para pagar, então é importante que você aplique isso nos seus investimentos. Por todos esses motivos, eu vejo a importância de ter um orçamento familiar. Eu sei que para aqueles que não têm assim, uma experiência, uma vivência com finanças de um modo geral, às vezes quando fala sobre orçamento e tudo mais, aí já fica pensando, mas eu vou ter que engessar tal. Não, não é isso. Não é isso. Traz muitos mais benefícios do que malefício. Isso é uma coisa que eu apliquei muito na minha vida. Você pensar mais como atingir os seus objetivos. Os objetivos podem ser diversos, qualquer tipo de objetivos. Se você tem um objetivo, é muito mais fácil você conseguir encontrar um caminho para atingir esse objetivo. Por isso que eu trouxe primeiramente um versículo bíblico. Ele se encaixa perfeitamente nesse assunto. É um assunto muito importante para toda a família, para todos da família, seja ele
criança, adulto, adolescente, ou até o senhorzinho já bem de idade. O orçamento é muito importante. Primeiro você saber o quanto você quer gastar, o quanto você precisa gastar para atingir seus objetivos. Então, quer construir uma torre? Saiba quanto vai custar. Quer construir uma casa? Sabe quanto que vai custar essa casa. Porque uma vez que você sabe todo o orçamento, então você sabe o quanto você tem que se dedicar para a conclusão desse projeto. Muito obrigado por assistir. Espero que você seja um inscrito desse canal e possa compartilhar também para toda a sua família e também fazer o bem para eles. Eles entender que o orçamento você está pensando nos benefícios que eles também podem ter. Muito obrigado por assistir. Te vejo no próximo vídeo.